Meus alunos, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais essa videoaula e nessa videoaula dando continuidade ao nosso assunto de higiene pessoal. Na aula passada nós falamos de banho no leito, nós falamos de higiene íntima, agora faltou para essa aula os itens, os tópicos de higiene ontológica ou auricular, higiene ocular, higiene nasal e higiene oral. Todas essas higienes não são menos ou mais importantes do que a higiene íntima. Elas fazem parte de um conjunto que é a higiene pessoal diária do ser humano, que no caso é o nosso paciente. E quem é responsável por auxiliá-lo ou por realizar essa higiene íntima dele é quem somos nós, cuidadores. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função e é por isso que nós devemos estar lá de forma humanizada, auxiliando o nosso paciente neste momento tão crítico da vida dele, em que ele não consegue assegurar a sua própria higiene pessoal. É algo bem desconfortante, é algo que causa muito constrangimento e que alguns pacientes se sentem inibidos e até fracassados, com aquela depressão, com aquela baixa autoestima. Isso porque não consegue fazer as coisas mais básicas da nossa vida, que é fazer a sua higiene, principalmente quando vai ao banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas e necessita de alguém para estar lá fazendo essa limpeza por ele. É desagradável. Imagina você aí hoje precisando de alguém ir no banheiro limpar o seu bumbum porque você fez o cocô, fez as suas necessidades fisiológicas, suas fezes. Seria algo bem constrangedor, não seria? Então, imagina para o seu paciente todas as vezes necessitando que você vá lá e faça isso por ele. Coloque-se no lugar dele que você vai sentir como deve ser a sua assistência como profissional. Tenha um pouco de empatia, coloque-se no lugar do outro e esse outro é o seu paciente. Então vamos começar da cabeça para os pés. Vamos começar falando sobre a nossa higiene auricular, que são dos ouvidos, também conhecido como higiene ontológica. Essa higiene é uma higiene muito complexa e que muitos cuidadores acabam não fazendo ela em seu paciente. Por que ela é muito complexa? Pois se o procedimento for feito de forma errada, se for feito de forma muito rápida, muito agressiva, você pode romper o tímpano do seu paciente e fazer o seu paciente ficar com sérios problemas auditivos. E outra coisa, aquela secreçãozinha, aquela cera que é produzida, comumente chamada de cera, que é produzida nos nossos ouvidos, ela é necessária para várias coisas. Primeiro, ela serve para proteger o nosso ouvido da entrada de agentes externos, como objetos e alguns tipos de insetos. Outra coisa é que essa cera ela protege o nosso ouvido de ataques de alguns micro-organismos, como bactérias e fungos. Ela não deixa a proliferação desses tipos de micro-organismo no nosso ouvido. Terceiro lugar, ela impede que a água entre no nosso ouvido. Ou seja, ela tem uma grande importância no que se refere à proteção auricular, à proteção do nosso ouvido. Contudo, por essa proteção, essa facilidade que ele tem de proteger, o nosso ouvido ele tem uma flora bacteriana normal. Tem várias bactérias que moram no nosso ouvido e que são exclusivamente nossas. Elas não causam nenhum tipo de mal para nós. Mas se você passar a sua cera para outra pessoa, essa pessoa vai levar com a sua cera várias bactérias, fungos. E essas bactérias vão provocar uma certa infecção no ouvido dessa outra pessoa. Professor, que nojento! Como que eu vou pegar cera e passar cera para o ouvido de outra pessoa? Como é que faz isso? Eu nunca fiz isso não, nunca fizeram isso em mim, ficar enfiando o dedão lá no meu ouvido e no ouvido do outro e passar cera lá. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Você, num determinado procedimento que você vai fazer com o seu paciente e que outros cuidadores irão fazer, eles irão utilizar aquele aparelhinho que nós já conhecemos, que é o estetoscópio. Esse estetoscópio você vai colocar nos seus ouvidos. Quando você coloca ali, como ele tem uma certa pressão para poder segurar, ele vai acabar pegando cera do seu ouvido. E quando a outra pessoa for colocar, ela vai estar passando a sua cera para ela. Olha que coisa nojenta.
Por isso eu recomendo que vocês, todos vocês, tenham o seu próprio aparelho de estetoscópio e ele vai ser de uso individual. Não empreste o seu aparelho para ninguém. Isso é uso individual, é a mesma coisa que a gente está falando de escova de dente ou de peças íntimas, calcinha e sutiã, e sunga ou cueca. Você costuma emprestar essas peças íntimas ou a sua escova de dente para alguém? Acredito que não. Da mesma forma, não empreste o seu estetoscópio para ninguém. O aparelho de pressão você pode emprestar, até emprestar. O ideal é que você não empreste, pois quando você coloca no braço da outra pessoa, você acaba contaminando o seu aparelho com as bactérias que estejam no corpo dessa outra pessoa. Principalmente se você estiver num ambiente hospitalar e lá um familiar de outro paciente pedir: você me empresta o seu aparelho de pressão? Não tenha vergonha de dizer não. Aí você explica para a pessoa que é um grande risco de você passar bactérias para outra pessoa, que seu aparelho está contaminado, bem como você pegar bactérias dessa pessoa e nisso transformar numa grande infecção cruzada. Então nada de emprestar aparelhos e nada de colocar aparelho de outra pessoa no seu ouvido. Voltando ao nosso ouvido, nós devemos sim fazer essa higiene. Mas quando que eu sei que eu devo fazer essa higiene? É todos os dias que eu devo fazer a limpeza do ouvido do meu paciente na parte interna? Não, não é todos os dias. Professor, eu tenho que fazer todas as semanas? Não há necessidade de fazer todas as semanas. De 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, a necessidade vai variar de paciente para paciente. Tem paciente que produz mais essa secreção comum no ouvido e outros pacientes produzem menos. Da mesma forma que essa secreção ela pode ter várias tonalidades e consistência, tonalidades de cores, ela pode ser desde a mais clarinha, da cor de água de arroz, até a mais escura, quase ficando preta, da cor de borra de café. Professor, o que faz essa cera ter essa coloração diferente? Nem sempre a coloração que se altera no decorrer das fases da vida, do tempo, das condições do paciente de saúde, indicam que a pessoa está com algum problema auditivo. Essa cera ela vai depender do alimento que o paciente está ingerindo, da medicação que o paciente está ingerindo, da forma com que o paciente está utilizando os ouvidos. Por exemplo, a pessoa que utiliza muito fone de ouvido tende a produzir mais cera do que quem não utiliza, porque está forçando mais os tímpanos, ele vai estimular a produzir mais secreção. Ou seja, a secreção varia de muitas formas. O ideal é você limpar, você sempre olha visualmente o ouvido do seu paciente e você vai observar quando você vê cera no ouvido dele, você está na hora de fazer a limpeza. Tira o excesso, use cotonete para fazer essa limpeza. O cotonete ele tem aquela pontinha com algodão, não é para você introduzir aquela pontinha toda dentro do ouvido do paciente, introduzindo, tentando encaixá-la toda lá dentro, que você vai alcançar o tímpano e você pode romper o tímpano do paciente, e dependendo de como seja a lesão no tímpano, o paciente pode vir a perder a audição completamente ou ter ela bem reduzida. Uma redução significativamente da capacidade auditiva. Você vai introduzir um pouco, metade daquele cotonetezinho e vai limpando em movimentos meio circulatório, faz movimento circulatório puxando para fora. Não introduza o cotonete sujo novamente lá para dentro. Introduz ele, retira um pouquinho a cera, vai com a outra parte, que o cotonete tem o algodãozinho dos dois lados, usa a outra parte e joga fora. Professor, ainda tem sujidade? Pega outro cotonete, não tenha pena de usar cotonete na hora de fazer a limpeza ontológica do seu paciente, limpar o ouvido dele, ok? E você vai retirar essa secreção nos dois ouvidos. Professor, e se eu quiser fazer todos os meses num dia fixo para ficar mais fácil para mim? Tudo bem, desde que você não introduza o cotonete todo lá dentro do ouvido do seu paciente. Ok? E não é para deixar a cera também escorrendo. Professor, e se der muita cera, for aquela cera mais espessa, mais grossa, com uma coloração mais escura, e o paciente está queixando que está perdendo a audição, está escutando menos, está sentindo incômodo, sou eu que tenho que limpar esse ouvido do paciente? Se a cera não estiver aparecendo e a cera estiver mais interna, procure um otorrinolaringologista.
é um médico que cuida do ouvido do paciente, ou ele vai fazer a limpeza, ou ele vai passar uma medicação para ser pingada neste ouvido do paciente para fluidificar essa cera e ela escorrer sozinha e você só limpar quando ela estiver aparecendo, ou ele vai fazer a limpeza no consultório com um jato ou um jato de um determinado líquido que ele vai utilizar lá. Às vezes ele coloca uma solução para ajudar essa limpeza, às vezes não. Isso é um procedimento do médico que não compete a mim explicá-lo aqui para vocês. O que vocês precisam saber é que se encher muito de cerume no ouvido do paciente e ele não estiver conseguindo escutar, você não tem que retirar esse cerume, essa cera lá de dentro sozinho. Procure um profissional médico, um otorrinolaringologista, que ele vai fazer essa limpeza, ok? Outra coisa importante falando do ouvido, agora sim você vai poder limpar todos os dias. A parte externa por detrás da orelha e a parte interna da orelha, sem ser lá dentro onde tem a produção de cera, onde vai para o nosso tímpano e onde nós auscultamos as coisas, você pode fazer sim e deve fazer a limpeza. Não quero ver ninguém com o ouvido sujo, nenhum paciente com o ouvido sujo, que senão isso é maus tratos, o paciente é mal cuidado. Com relação à limpeza, não é só tirar a sujidade, não. Principalmente em pacientes do sexo masculino, ocorre muito o crescimento exagerado de pelos nas orelhas. Esses pelos podem ser na parte interna ou na parte externa. Sempre tenha o cuidado de aparar esses pelos para não ficar uma coisa muito feia, aquele monte de pelo na orelha do paciente. Tenha esse cuidado com a orelha. Limpe a parte externa, limpe a parte interna. Se for necessário usar cotonete, não use todos os dias nem toda semana e só limpe quando aquela parte que você consegue ver com cera. A parte que você não consegue, você não encaixa o cotonete lá dentro, ok? E dê preferência a procurar um médico, que esse médico vai fazer a limpeza do ouvido do paciente, a limpeza odontológica. Espero que a parte de limpeza do ouvido esteja ficado claro para vocês. Caso não tenha ficado, faça aquele procedimento que eu sempre digo. Anote a sua dúvida, no final da aula você encaminha essa dúvida para a diretora da nossa escola Educando, a Dulce, que ela passará essa dúvida para mim. E eu, o mais rápido possível, estarei respondendo a dúvida de vocês. Ninguém ficará com dúvida, pois nós estaremos de plantão para auxiliá-los. Agora vamos falar do ouvido, nós vamos passar para os olhos. Os olhos nós começamos a falar dele quando nós falamos dos tipos de banho. E quando começamos a falar do banho de leito, eu falei para vocês que eu iria falar melhor na aula para frente. E a esse momento chegou. Eu falei para vocês que nós começamos a limpar da parte interna para a parte externa. Porém, a gente tem que observar algumas coisas. Há secreções que ficam grudadas somente próximo ao nariz, outras ficam grudadas na parte dos cílios, até a parte externa dos olhos, porém tem secreções também que às vezes ficam até com alguns pelinhos dos cílios dentro dos olhos do paciente. Nós temos que observar bem os olhos do paciente, não é só passar e tirar aquela sujidade que está mais externa. Limpa o olho do paciente, observa se os cílios estão limpos, limpe os cílios, abra o olho do paciente puxando com o dedo a pálpebra para cima, puxa a pálpebra para baixo, se há algum cílio ali, alguma coisa que pode estar um cisco, não sei, que possa estar incomodando o paciente, deixe o olho do paciente bem limpo. Como que eu faço essa limpeza? Como eu falei na aula anterior, é indicado você utilizar um algodão ou uma compressa de gás. Você vai umidificar esse algodão e esse gás, ou você vai colocar água limpa ou soro fisiológico a 0,9%. Quando eu falo umidificar, é de uma forma que, se você apertar, não vai pingar água, pois eu não quero que entre aquela água suja para dentro do olho do meu paciente. Eu quero tirar a sujidade sem levar secreção e bactérias para dentro dos olhos. Outro ponto que eu tenho que observar é quando eu passar, por exemplo, imagine que essa borracha seja um algodão. Eu vou passar essa parte aqui, ó. Essa parte, vocês estão vendo, eu vou passar nos meus olhos. Passei essa parte. Eu não posso voltar com ela e passar novamente.
Se eu passei essa parte, eu vou virar ele e passar a outra parte. Agora eu vou virá-lo novamente, passar a outra parte. E aquela parte que tinha ficado por cima eu posso passar também. Ou seja, passei a de baixo, a de cima, a de um lado e a do outro. Mas eu nunca repito o mesmo lado do algodão ou da compressa de gases para limpar o olho do paciente, ok? E faça a limpeza bem nas pálpebras e embaixo também, pois há uma produção muito grande de sujidade nessa região. E mesmo a gente não percebendo, ali há a produção de muito suor e às vezes fica meio incômodo para o paciente estar com aquele olho totalmente sujo. Esse é um tipo de higiene que tem que ser feito várias vezes ao dia, principalmente no paciente acamado, pois a maior parte do tempo ele vai ficar com o olho fechado ou ele vai estar dormindo. E isso vai produzir muita secreção. Então você limpou de manhã, 2, 3 horas depois ele já está cheio de secreção nos olhos de novo, como se você não tivesse feito essa limpeza. E uma forma de você sempre deixar seu paciente bonitinho, assim que chega alguém observar que você tem um zelo especial por ele, é limpando os olhos dele. Todas as vezes você vai lá e dá uma limpadinha no olho dele. A cada 2 horas que você vai fazer mudança de decúbito, você limpa o olho do paciente. Ok? Essa foi a nossa higiene ocular. Nós já falamos da ontológica, agora falamos da ocular. Agora uma higiene que é muito ignorada, desprezada, que poucas pessoas gostam de fazer, às vezes não faz nem nela mesmo, é a higiene nasal. Professor, nós temos que fazer essa higiene nasal no paciente? Sim, temos. Na higiene nasal nós precisamos observar 2 coisas. A primeira delas é que o nosso nariz ele produz 2 coisas em excesso, principalmente no sexo masculino, uma das coisas é evidenciada. E o que vem a ser isso? Os pelos. Pelo no nariz do idoso cresce muito rápido. Quanto mais velho nós vamos ficando, mais pelo no nosso nariz vai crescendo. E esses pelos têm que ser aparados. Você vai ter que ter uma tesourinha, e essa tesourinha vai ter que ter semiponta. O que significa semiponta? Ela não tem a pontinha dela é cortada, mas ela tem quase na pontinha. Ela tem um biquinho. Isso vocês vão ver que a gente tem a tesourinha que é redonda, a que tem ponta e a que tem a ponta parece que cortaram a pontinha somente. E ela, de preferência, aquelas pequenininhas. Você vai ter que cortar os pelinhos, aparar os pelinhos de dentro do nariz do seu paciente. Você vai ter que explicar para ele o procedimento e com calma. Essa tesoura tem que estar amolada, pois se ela estiver cega, ela vai beliscar, puxar os pelos do nariz do seu paciente e isso é totalmente desconfortável. Além de causar dor, a ardência faz com que ele lacrimeje, vai fazer ele espirrar, vai deixar ele com uma sensação ruim, vai começar a dar uma gastura no nariz dele e o paciente acamado ele não consegue coçar e tem dificuldade de espirrar. Imagina o sofrimento dele sentindo aquela sensação ruim, aquela gastura, sem poder fazer nada. Então a tesoura não pode ter ponta e não pode ser arredondada a ponta, tem que ter aquela semi-ponta, como se tivesse cortado a pontinha lá, e ainda tem um biquinho, você consegue cortar até a pontinha. Ela tem que estar amolada para cortar facilmente os fios. Professor, minha tesoura não está amolada. Leva naqueles pessoal que amola alicate de unha, amola tesoura, que eles vão amolar a sua tesoura e vai ficar fácil para você cortar os pelos nasal do seu paciente. Esses pelos nasal não pode ser cortado tão curto e não pode deixar tão grande. Ele faz a proteção pro natural do nosso corpo, impedindo que objetos estranhos, corpos estranhos e animais entrem dentro do nosso nariz, que assim que toca nesses pelos, causa um processo de alergia, um processo de defesa e você acaba espirrando. E também, se tiver muito ambiente poluído e as partículas de poeira começar a entrar muito, o seu nariz vai começar a produzir muita secreção para reter essa sujidade, formando aquela secreção que muita gente conhece como meleca. E tem pessoas que você vê no dia a dia introduzindo o dedo no nariz, arrancando, fazendo bolinhas e jogando fora. Ah, professor, isso é muito nojento. Realmente muito nojento. Mas no nosso paciente, nós teremos que limpar o nariz dele e tirar essa secreção toda. Principalmente em pacientes acamados, forma-se muita secreção. Porque ele está deitado, vem secreção da boca para o nariz, vem secreção pulmonar para o nariz, pode ter algum refluxo, algum pouco de refluxo e vir secreção do estômago também para o nariz.
principalmente quando ele está deitado em decúbito lateral, que vai escorrer pelo esôfago, chegar na região nasofaringe e subir tanto para a boca quanto para o nariz. Isso ajuda na proliferação de secreção ali dentro e até de dar um certo mau cheiro. O que você vai fazer, que eu recomendo para você fazer a higiene desse nariz após ter aparado os pelos? Pega gases, compressa com gases, abre ela, vai umidificar essa gase com água ou com soro fisiológico ou com água para injeção. Vai pegar uma gase cada vez e colocar no seu dedo. Vai abrir ela e colocar no seu dedo e eu vou ensinar esse procedimento mais para frente. Em aula específica de aula prática. Você vai pegar e vai introduzir o seu dedo limpando o nariz do paciente. Vai puxar, introduz, roda, faz movimento circular e tira. Você só vai repetir esse procedimento até não sair mais sujidade nenhuma nesse gás, que vai sair muito sujo na primeira vez e vai reduzindo essa quantidade. E você vai observando se o nariz do paciente está limpo. Limpou uma fossa nasal do lado direito, vai limpar a fossa nasal do lado esquerdo. Depois que você terminar de limpar com esse gás umedecido, acabou, é só você secar a entrada do nariz, a parte mais externa do nariz, e se tiver sujado um pouquinho por fora, você limpa. Agora você já limpou o ouvido do paciente, já limpou os olhos do paciente e o nariz, ok? O paciente já está com essas regiões limpas. Professor, é só isso? Não. A gente tem agora a nossa higiene, o que? Oral. A higiene oral nós iremos fazer prestando atenção em alguns detalhes. Primeiro, se o nosso paciente usa algum tipo de órtese, ou seja, uma prótese dentária, que pode ser desde uma prótese inteira, uma prótese móvel, como ele pode usar ROT, que são próteses fixas que fixa no dente e preenche alguns espacinhos que esteja faltando. Por exemplo, o paciente falta 2, 3 dentes, em vez de colocar uma dentadura, ele coloca uma órtesezinha ali no local, que é uma ROT, que coloque os dentes no local. Ele tem só aquela ROT, tem só 2 dentes, o suficiente para tapar aquela falta, aquela carência de dentes do nosso paciente. E temos a dentadura, que é mais comum ter nos nossos idosos. Alguns fizeram até transplante, que hoje já está mais acessível ao número maior de pessoas. Até jovens têm feito implantes. Enfim, se tiver implante, a gente vai falar do segundo caso. Agora, no primeira parte da nossa higiene oral, nós iremos falar daqueles pacientes que usam dentaduras e aqueles que usam ROT. Você vai ter que tirar essa ROT ou essa dentadura, tanto a parte inferior quanto a parte superior. Você vai limpar essa dentadura como? Você vai pegar uma escova dental, vai colocar creme dental nela e escovar como se você estivesse escovando os seus dentes. Vai escovar ela, a parte inferior vai limpar. Professor, tem diferença entre a parte inferior da dentadura e a parte superior? Sim, tem diferença. A parte inferior parece uma ferradurinha. Ela é aberta no meio, só tem aquela voltazinha. A parte superior tem essa voltazinha, porém tem uma membrana tapando a parte superior da dentadura. Essa é a diferença. A parte superior é fechada, a inferior é aberta. Você vai escovar todos os dentes, essa partezinha vermelha, meio rosada, toda, limpar tudo, tirar todo tipo de sujidade que esteja ali. É só fazer isso, professor? Não. Se o paciente é acamado, você vai ter que colocar gás no seu dedo, da mesma forma que você fez para limpar o nariz, umedecido com água, ou água destilada, ou soro fisiológico, e vai ter que introduzir na boca do seu paciente. Professor, e se o paciente não quiser? Vai conversando com ele, vai mexendo devagar, não empurra com força, senão você pode fazer uma lesão no lábio do paciente. Conversa com ele, orienta ele, vai com calma até que você consiga introduzir seu dedo na boca do paciente. Introduzir o dedo na boca do paciente é feito como que é o mesmo procedimento que nós fazemos com criança. Vai passar seu dedo na gengiva do paciente. Passa em volta tudo e tira o gás. Vai sair muito sujo. Você vai colocar outro gás, vai fazer esse procedimento entre a gengiva e a bochecha, e depois na parte de dentro, limpando o céu da boca, limpando embaixo da língua, limpando em cima da língua, e vai tirando essa secreção. Tem alguns pacientes que vai ter muita secreção também atrás da língua, chegando no esôfago. Você vai tentar passar seu dedo lá e tirar essa secreção dali também.
ok? Depois que a boca dele estiver limpa, somente com água, você vai você vai colocar a dentadura. Nessa água, você pode colocar um pouquinho de antisséptico bucal para poder fazer a limpeza e ao mesmo tempo estar limpando com antisséptico para matar algum tipo de bactéria que esteja proliferando ali. Só ter cuidado para não causar nenhum tipo de lesão quando você vai introduzir seu dedo. E nem passar com força, vai bem suave, limpando suavemente, devagar, relaxa a sua mão, que você vai conseguir fazer uma limpeza perfeita na boca do seu paciente. Essa higiene oral, ela serve para algumas coisas. Ela é desde eliminação de mau hálito do paciente, para não deixar ele com mau hálito, para dar uma sensação de frescura e conforto, para garantir uma boca saudável, caso ele tenha dentes naturais, alguns dentes naturais ainda para preservar esses dentes e principalmente para evitar problemas cardíacos. É isso mesmo, problemas cardíacos podem ser gerados por uma má escovação, por uma má limpeza da região bucal, ou seja, da boca do nosso paciente e da nossa também. Tem alguns tipos de bactérias que proliferam na nossa boca, que se houver alguma porta de entrada, algum machucadinho na boca do paciente, por isso que temos que evitar fazer machucado quando nós formos limpar a boca do paciente, que essas bactérias podem cair na corrente sanguínea e elas gostam de se alojar depois que ela está na corrente sanguínea, lá dentro do coração. Aí ela gosta de dar uma infecção na parede, na mucosa interna do coração, que a gente chama de endocardite. E essa endocardite pode ser fatal para o nosso idoso, levando ele a óbito. Então, é muito perigoso deixarmos de fazer higiene oral no nosso paciente ou fazermos essa higiene de forma errada. Agora, quando o paciente ele tem dente, você vai ter que escovar o dente do paciente se ele for acamado. Você vai ter que devagar, por causa que alguns não vão querer abrir a boca, você vai tentar encaixar a escova devagar e vai limpando os dentes do paciente. Vai escovar bonitinho, vai passar. Professor, mas e depois para enxaguar? Se o paciente for um paciente lúcido, orientado, mesmo que seja acamado, ele consiga compreender e consiga responder de forma positiva aos comandos que você dá, por exemplo, eu vou colocar água na sua boca, gargareja, ele vai gargarejar. Agora cospe, ele cospe aquela água suja, você faz isso. Se não, eu vou ensinar um procedimento de fazer espátulas com palitinho de picolé. Aí com essa espátula vocês vão limpar a boca do paciente. Por que você não vai colocar seu dedo agora? Pois esse paciente tem dente e ele pode cortar o seu dedo mordendo ele. Então a gente utiliza passar o dedo quando o paciente tem prótese dentária, que a gente tira essa prótese. Agora, se ele morder seu dedo, não vai te machucar. Entre aspas, pode dar uma pressão muito grande no seu dedo, você sentir um pouco de desconforto, falar que é dor, mas não vai machucar a ponto de arrancar seu dedo fora. Você vai continuar com seu dedo bonitinho nas suas mãos. Ok? E esse é um procedimento que deve ser feito utilizando luva de procedimento. Tanto na limpeza do ouvido, quanto a limpeza do nariz, quanto a limpeza da boca. E nós iremos ver quando falarmos de EPI, porque vamos utilizar essa luva de procedimento. Mas desde já, vocês já ficam sabendo que é para ser feito esse procedimento com luva de procedimento, ok? Agora, outra higiene que nós devemos fazer, que poucas pessoas dão atenção para ela, que é higiene axilar. A axila do nosso paciente tem que ser limpa pelo menos 2 vezes durante o nosso plantão. Uma quando nós formos dar banho e outra no final do plantão ou no decorrer do plantão, pois o paciente nosso pode suar, pode começar a fermentar bactérias ali, proliferar bactérias e começar a dar mau odor no nosso paciente. Se nós fizermos a limpeza, essa limpeza pode ser simplesmente com pano umedecido. Passa um pano umedecido, umedece ali a região, vem com um pano com um pouquinho de... Pode ser aquele sabonete íntimo que você usa nas partes íntimas do paciente, limpa ali. Depois vem com um pano umedecido, tira aquele sabonete, é bem pouquinho sabonete. E depois seca bastante. Isso vai dar uma sensação de frescor, de refrescância para o seu paciente, ele vai se sentir mais confortável e vai evitar um cheiro mais desagradável e isso vai melhorar um pouquinho a sua assistência com o paciente.
São esses os tipos de higiene que nós tínhamos que aprender. Espero que vocês coloquem todos eles em prática e que assistam os vídeos falando sobre a prática desses procedimentos e aprendam e utilizem. Até o próximo vídeo.